Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Francisco Nogueira. Então, vamos dar início a mais uma Masterclass de imersão Mini Implantes de Alta Performance. Estamos na nossa terceira edição e o grupo cada vez vai ganhando força e vai crescendo. Os mini implantes são indispensáveis na prática clínica para o ortodontista. Isso hoje é um consenso. E eles vão ajudar o ortodontista a resolver os casos complexos com relativa simplicidade. Ele vai resolver casos cirúrgicos de forma mais fácil, ele vai tirar o ortodontista de situações difíceis. Então, ele vai fazer com que o ortodontista resolva bem os casos complexos. Às vezes os casos cirúrgicos não vão precisar da cirurgia ortognática. Os casos cirúrgicos propriamente ditos vão ser melhores preparados com os mini implantes, eu vou mostrar isso para vocês. Então, nós teremos 3 dias de conteúdo de alto valor que eu vou entregar para vocês. É muito importante assistir as 3 aulas na sequência para que não perca o sentido, a conexão entre as aulas. Então as aulas são interligadas. Então a gente vai ter a aula 1 hoje, né? E na sequência a aula 2 e a aula 3. Né? Então é muito importante assistir as 3 aulas que vocês vão pegar muito conteúdo de altíssimo valor. Então vamos lá. Sou o professor Francisco Nogueira, para quem não me conhece, né? Sou de Minas Gerais, sou cidade de Divinópolis, tenho 29 anos de formado, tenho 27 anos como ortodontista e tenho 20 anos como professor de ortodontia. Né? Já formei 10 turmas de especialista em ortodontia, então a gente já tem uma bagagem bem grande dentro da ortodontia. E fui um dos pioneiros no uso de ancoragem esquelética no país, já com mais de 20 anos de utilização de ancoragem esquelética. E já professor de ancoragem esquelética também, já há mais de 15 anos que ministro curso de ancoragem esquelética. Então, as possibilidades de mudança em nossa vida, elas estão em nossas mãos, né? Então a gente é o que você acredita, o que você corre atrás, o que você estuda, que você se capacita para tal, né? Para ter a excelência, para ter a alta performance. Hoje fala-se muito em alta performance e eu fui um dos pioneiros a abordar esse tema. A alta performance, ela se adquire com o tempo, não é uma coisa que é comprável, você não compra alta performance. A alta performance você vai ter que adquirir com os seus conhecimentos, com o seu treinamento, com a sua prática clínica e ela vai te dar o quê? Ela vai te dar a segurança, ela vai te dar a alta reputação do seu trabalho que vai ser mostrado aonde você está. Vai ser mostrado para a sociedade, vai ser mostrado para os seus colegas dentistas, para os seus pacientes e isso gera um alto valor agregado, uma alta percepção da qualidade do seu trabalho. Então, se você quer mudar, se você quer transformar a sua vida, você vai ter que ser o agente da mudança. A transformação ela não cai do céu. Você tem que fazer com que essa transformação ocorra, mas ela está em suas mãos, esse poder. Então, a ortodontia de alta performance, o que ela se baseia? Né? Em 2009, há 13 anos atrás, 63% dos residentes americanos de ortodontia, eles pretendiam utilizar brackets autoligados associados à ancoragem esquelética absoluta e o diagnóstico 3D com a tomografia de feixes cônicos. Então, o somatório dessas 3 etapas, né, dessas 3 classes de trabalho, elas vão te levar a alta performance. Né? O uso contínuo, continuado e o conhecimento em cima disso vai te levar a alta performance. E mais recentemente, né, agora os alinhadores invisíveis, que são, vamos dizer assim, uma quarta categoria de tratamento, né, que vai compor a alta performance.
que em 2005, um artigo publicado também no Journal Clinical Orthodontics, o futuro da ortodontia focará em 3 áreas: imagens 3D, brackets autoligados e mini implantes como elementos de ancoragem esquelética, segundo o Klein, Jornal Americano de Ortodontia. Aqui 2 frases só para a gente iniciar, né, para a gente filosofar um pouco. O professor do Ronald Holtz, americano, que eu tive o prazer de conhecer: a mudança causa grande desconforto, mas é preciso mudar para evoluir. Se você não mudar, você está fazendo sempre a mesma coisa e o mundo, a ciência, não para de evoluir a cada dia, né? A cada semana, a cada mês. Então, se você continua com a sua prática idêntica à que você fazia há 5 anos, há 10 anos, você vai ficando cada vez mais desatualizado. É preciso mudar. Só que a mudança, ela causa desconforto. A mudança causa desconforto, porque a zona de conforto, você ficar fazendo o que você já aprendeu, é muito confortável. Só que você vai ficar estagnado. Você não vai conseguir acompanhar a evolução e resolver as coisas como as pessoas que estão evoluindo, que estão mudando, que estão estudando, vão resolver. E o Paulo Coelho tem uma frase também bem bacana que diz que entre tantas pessoas que fazem sempre a mesma coisa, no nosso caso, né, somos dentistas, sempre existem aquelas que conseguem fazer melhor, gente que insiste, persiste, acredita tanto em suas ideias que não descansa enquanto não consegue colocá-las em prática. Então, o foco, a persistência, né, a luta, são os diferenciais para o sucesso. Né? O sucesso não vai cair do céu. A alta performance não vai cair do céu. Você vai ter que conquistar ela. Então, quem que é o professor Francisco Nogueira, para quem não me conhece? Então, já trabalho na área de ensino há exatamente 20 anos, ministrando cursos. Então, a gente ministra cursos aqui em Divinópolis, na Associação Brasileira de Odontologia. Já estive em Belo Horizonte também, aqui juntamente com nossa equipe, os alunos. Então, já formamos 10 turmas de especialistas em ortodontia. Então, sou especialista e mestre em ortodontia e ortopedia facial, professor coordenador de curso de especialização em ortodontia da ABO de Divinópolis e Belo Horizonte, inventor do esporão colado Nogueira. Então, acho que todos vocês conhecem os esporões colados Nogueira, que foram inventados por mim, desenvolvidos por mim. É um orgulho muito grande, porque é um acessório que faz parte do arsenal ortodôntico, que ajuda muito na reeducação da posição lingual, da função e postura da língua, e é utilizado hoje no mundo inteiro, não só no Brasil, mas nos países da América Latina, Europa, Ásia. Então, o mundo inteiro utiliza, se beneficia dos esporões. Sou autor do livro também, Ortodontia de Alta Performance, que é a tomografia Cone Beam na ortodontia, associada a ancoragem esquelética, cirurgia ortognática e áreas afins que utilizam tomografia. Um livro bem bacana também. E autor de artigos científicos também, nacionais e internacionais. Atua há mais de 20 anos como coordenador de cursos de especialização em ortodontia. Atua há 15 anos na educação continuada de especialistas em ortodontia na área de ancoragem esquelética, promovendo cursos de educação continuada na ancoragem esquelética em todo o país, de norte a sul, várias escolas, vários locais. Eu já ministrei cursos de educação continuada para especialistas sobre ancoragem esquelética, cursos presenciais, né? E mais recentemente os cursos online. Depois da pandemia, o online se tornou uma realidade, né? Então, o ensino online é um facilitador, porque ele encurta distâncias. Então, a gente pode ter alunos de várias localidades, de outros países, e estar todo mundo próximo, dentro de um ambiente virtual, de uma sala de aula, você ensinando o aluno aprendendo com excelência,
Isso é muito bom, isso é muito rico. E 26 anos de experiência em ortodontia, membro da Board, da World Federation, e minha clínica privada é na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Então, aqui uma frase: eu enxerguei longe porque subi nas costas de um gigante. O Albert Einstein falou que muitas das teorias dele, ele se baseou em Galileu Galilei, que foi um grande mestre para ele. Então ele subiu nas costas dele, um gigante, e chegou alto, né? Voou alto. Então aqui alguns mestres: o professor Lawrence Andrews, que foi o inventor do aparelho Straight Wire, foi uma das grandes revoluções na ortodontia fixa. O professor Leonardo, Rio de Janeiro, amigo, grande amigo, Leonardo Mota. Então aqui os esporões, o artigo original foi a capa da revista Dental Press, que eu publiquei em 2005, quando a gente lançou os esporões Nogueira na comunidade científica, 2005. Né? Então, o primeiro artigo na revista científica de pesquisa, que foi a capa, foi uma publicação que me orgulha muito. E também em 2013, eu escrevi o livro Ortodontia de Alta Performance, parte 1, Tomografia Conibin na Ortodontia. Então, um livro bastante tecnológico, bastante à frente do seu tempo, envolvendo a tomografia de feixe cônico, os ancorais esqueléticos, os mini implantes com as mini placas, aparelhos autoligáveis, a cirurgia ortognática, a cirurgia de tracionamento de dentes inclusos, ou seja, vários tópicos clínicos muito importantes e todos alicerçados pelo diagnóstico, pela avaliação da tomografia de feixe cônico. Então, uma pergunta que eu recebo muito dos jovens, né? Qual caminho eu devo seguir, professor, para me ter o sucesso dentro da profissão, dentro da ortodontia? O que seria o meu caminho a seguir, né? Então, está aqui o bonequinho pesquisando esse caminho, né? Esse tão desejado caminho. Então, algumas dúvidas que pairam na cabeça de um ortodontista, né? Está aqui o ortodontista, coçando a cabeça, pensando, gente, o que eu vou fazer, assumir esse caso? Então tem lá, como realizar o tratamento ortodôntico, né? Então, o ortodontista às vezes assume o caso, mas ele não sabe como que ele vai resolver o caso, né? Ele não sabe onde que ele vai atuar, se ele vai desgastar dente, se extrai, se não extrai, se usa ancoragem esquelética, como usar a ancoragem esquelética, como realizar o plano mecânico com a ancoragem esquelética, né? Se ele opera um caso esquelético, padrão 3, padrão 2, face longa, se é cirúrgico ou não, né? Como realizar o preparo. Então é muita dúvida que para na cabeça do ortodontista, porque a ortodontia realmente é difícil, é uma especialidade difícil, né? Sem sombra de dúvida. Como que eu vou realizar o plano mecânico, se vai ser com extração, sem extração, né? Como que eu vou controlar a ancoragem ou a perda de ancoragem? Então eu vou ter que ter a ancoragem, vou ter que ter um alicerce para puxar os dentes para frente, para cima, para trás, para baixo, ou eu vou ter que perder a ancoragem, migrar o dente posterior. Como perder essa ancoragem também? Como tratar maloclusões de classe 2 e de classe 3. Que a maloclusão de classe 1 é mais simples, mas classe 2 e classe 3, aí as coisas já começam a complicar. Como tratar casos assimétricos, outro desafio. Casos assimétricos, até muito pouco tempo atrás, eram todos cirúrgicos. Hoje não, você consegue realizar casos cirúrgicos, casos assimétricos com ancoragem esquelética e terminar bem esses casos. É lógico, dentro de limites, dentro de idade, né? Dentro de quantidade dessa simetria. É lógico que alguns casos vão ter que continuar sendo cirúrgicos, né? Mas diminuiu bastante a quantidade de casos cirúrgicos.
Como que eu vou tratar mordidas abertas anteriores, que era outra dificuldade para o ortodontista até então, né? Então, a mordida aberta, muitas vezes, era cirúrgico também. Então, hoje, a gente resolve grande parte das mordidas abertas, seja de classe 1, de classe 3, de classe 2, com o uso da ancoragem esquelética, sabendo que diagnóstico, indicação de mini implante, qual mini implante utilizar, linhas de ação de força. Então, tudo isso a gente pode fazer. Como tratar mordida cruzada em adulto. Então, mordida cruzada em adulto era só cirúrgico também, né? Mordidas esqueléticas. Hoje não, hoje a gente tem mais recursos para tratar a mordida cruzada em adultos, né? Nós temos o MARP, nós temos a expansão ancorada em mini implantes, que pode ser feita em adultos sem cirurgia. Como intruir os dentes anteriores e posteriores. Então a gente pode impactar a maxila, impactar a parte posterior, ou só a anterior, ou intruir inferior. Então hoje a gente pode fazer uma gama de movimentos muito grande. Então o limite de possibilidade de atuação do ortodontista cresceu muito. Então os nossos mentores são a nossa base. A gente precisa de conhecimento, a gente precisa de uma base para seguir em frente. Então o sucesso, a alta performance só vai vir se você tiver o conhecimento, né? A gente trabalha em área de saúde, nós vendemos o quê? Nós vendemos uma melhor qualidade de vida para os nossos pacientes, né? Não é só uma correção dentária, vai muito além da correção dentária. Essa correção dentária transforma a vida do paciente, ela aumenta a autoestima desse paciente, melhora a respiração desse paciente, melhora as funções, né? A mastigação, a respiração, a fala, a deglutição, o aspecto psicossocial, a devolução da autoestima é uma coisa que não tem preço. Então aqui o Dr. Engel, o Dr. Charles Toide com o Dr. Sebastião Interlandi, de Bragança Paulista, o Dr. Sebastião Interlandi com o Dr. Steiner, da análise cefalométrica de Steiner. Então, a gente tem alguns conceitos aqui importantes, que são os conceitos de tangibilidade e de intangibilidade. Mas o que é isso, professor Francisco? Explique para nós. Então, vou explicar para vocês. Os serviços de saúde, né, um tratamento ortodôntico, eu falo, vou resolver uma classe 3, vou resolver uma classe 2, você está com a mordida cruzada, seu canino está fora de chave, você está com apinhamento. Então, às vezes, para o paciente não é muito palpável, não é muito entendível a importância disso, né? Quando a gente chega numa padaria e a gente vê lá uma vitrine, né, com vários bolos, várias quitandas gostosas, pão de queijo e por aí vai, tortas, doces. Então isso é tangível, porque é visual, você já vê aquele produto na padaria e você consegue ter uma experiência, pensar como que está gostoso, está macio, o olfato, né? O cheirinho que está saindo ali da coisa quentinha. Então, são produtos tangíveis, que com olfato, paladar, visão, você consegue ter essa experiência do que é. Então, você pega um bolo de chocolate com cobertura de cenoura igual esse aqui, você já vê que o bolo está com uma aparência muito boa, né? A tangibilidade, a sensação é que é uma coisa gostosa. A gente começa até a salivar quando a gente vê. Então, por meio da visão, do paladar e do olfato, você vai perceber coisas tangíveis. Agora, os nossos serviços de saúde. Os serviços de saúde, eles são intangíveis. O profissional deve se esforçar para mostrar diferencial do produto. Mas o meu tratamento é melhor do que o mercado, do que as pessoas que estão aqui na minha cidade, ou aqui onde eu vivo. Mas como que você vai provar isso? Então, a gente tem que ter o quê, gente? Documentação. Então, a fotografia, para a gente, ela é tão importante quanto a realização da conduta profissional, né? Da execução do tratamento, da resolução do tratamento. Então, você tem que fazer o registro.
Uma para você ver o passo a passo da evolução, que a evolução ela vai ter na mudança, né, dentro da ortodontia, as mudanças que vão ocorrendo, correção de erros através dessas fotos, e para você documentar o que seria um tratamento, um protocolo de tratamento, que os protocolos se repetem. Aí chega um paciente no seu consultório, vai ter um caso parecido, você vai mostrar um protocolo parecido com o dele, e aí vai tornar o caso aqui mais tangível, ele vai entender, ele vai conseguir visualizar um norte, um início e fim, e uma qualidade no seu tratamento, um diferencial no seu tratamento. Então a compra em serviços de saúde, ela é realizada por confiabilidade de indicação, principalmente quando se trabalha no nicho com pessoas mais esclarecidas, né? É lógico que tem pessoas que vão pelo preço, mas até dentro dessas pessoas que vão pelo preço, ainda elas vão separar quem tem preço e tem diferencial, né? Então a gente tem que ter essa qualidade, tornar os serviços tangíveis, registrar os seus trabalhos e para mostrar confiabilidade aos seus clientes. Então, aqui uma outra frase para a gente filosofar, sempre a gente vai acrescentar, né? O Alvin Toffler, que é um filósofo americano, que diz que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Olha que interessante. Então esse processo é o quê? É o processo evolutivo. Então eu aprendo aquilo que eu usava às vezes há 10 anos, vai ser desconstruído. Eu vou ter que desaprender aquilo lá, eu vou ter que esquecer da minha memória, ou não esquecer, mas deixar de lado. Eu não vou utilizar aquilo mais e vou passar a usar o quê? Situações novas, produtos novos, materiais novos, tecnologias novas, diagnósticos novos. Então, toda essa inovação ela vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu produto lá na frente seja melhor e você consiga ser bom, consiga ter um serviço de alta performance, um serviço de excelência. Então, por isso que eu falo, a alta performance não é comprada, ela é construída a cada dia, a cada atitude, com investimento no conhecimento, com investimento em estrutura, com investimento em equipamento. Isso é que vai fazer você obter a alta performance. Então, aqui algumas pessoas que me influenciaram nos últimos anos, né? Aqui eu tenho o professor Benedicto Wilmes, da Universidade de Düsseldorf, na Alemanha. É um professor de 2 metros de altura, eu tenho quase 1,80 m, como fiquei pequenininho perto dele. Então, ele é um gigante, né? Não só na estatura, mas no conhecimento. É um cara inovador, né? Uma pessoa que acrescentou muito com os dispositivos de ancoragem esquelética, as mecânicas e sistemas inteligentes, né? Foi um dos precursores dos disjuntores MARP híbrido, né? Disjuntor ancorado em 2 mini implantes. O professor Chris Chang, da Universidade de Taiwan, Beethoven Training Center. Então, o professor Chris Chang é um gênio. Por quê? Porque é uma pessoa com visão, uma pessoa com esse potencial que o Alvin Toffler falou, de aprender, de desaprender e de reaprender tudo de novo. Por quê? Porque a gente sabe, ele sabe, né, e ensina para a gente que a gente precisa estar nesse processo de busca de coisas melhores, né, de otimização, para oferecer um produto melhor para o nosso paciente. Então aqui o professor Chris Chang. Congresso da Sociedade Paulista de Ortodontia, já participo há quase 20 anos. E uma das palestras minhas, em 2016, quem estava lá me assistindo? O professor Benedicto Wilmes. Né? Aqui é a sala cheia. E a gente falando de ancoragem esquelética e de alta performance. Então aqui, gente, para a gente ter
uma divisão, uma clareza das coisas, né? Então a gente tem aqui o céu de tempestade. Então o que seria o céu de tempestade? Então tá lá aquele céu escuro, com nuvens carregadas, caindo raio, né? Uma coisa assim medonha. Então o diagnóstico do profissional que está no céu de tempestade, ele é obscuro. Ele não sabe para onde que ele vai, o que ele vai fazer com o paciente. Então o que acontece muito? O profissional assume o caso, só que ele não está apto a tratar aquele caso, ele não está preparado para tratar aquele caso. E aí? Porque a gente tem uma responsabilidade. Você está assumindo um paciente, você tem que dar conta de tratar o caso, né? Senão você vai gerar uma frustração. O paciente ou vai gerar um problema, ou pode gerar uma heterogeneia, pode gerar um prejuízo para o paciente. Então a nossa responsabilidade de conseguir resolver, ela é muito grande. Então para isso você tem que estar preparado. Então o diagnóstico é obscuro, não se sabe para que lado se vai. Não consegue planejar casos complexos. Então os casos complexos aparecem e a pessoa às vezes, mais ingenuamente, entra nele como se fosse um caso convencional. E aí vai dar com os burros na água, como a gente diz aqui em Minas Gerais. Né? Por quê? Porque você vai ter frustração, vai causar frustração para você e para o seu paciente, e às vezes problema. Então, casos complexos são casos que demandam diagnósticos e planejamentos elaborados, não vou dizer planejamentos complexos. Pode ser até planejamento simples, mas você tem que saber como que você vai executar, onde que você vai atuar, onde que você vai trabalhar, onde você não pode trabalhar, como você vai trabalhar. Isso é que é o grande diferencial de um ortodontista de alta performance de um ortodontista convencional. Indica muitos casos complexos. Então, os casos complexos chegam e muitas das vezes o profissional ou ele não vai saber o que vai fazer e vai entrar num caso ingenuamente, depois vai se complicar, ou às vezes a pessoa tem um certo grau de consciência falando, isso aqui eu não estou nem enxergando para onde que vai a solução desse caso. Vou encaminhar aqui para o meu amigo, para o meu vizinho, vou encaminhar aqui para o Dr. Francisco resolver. Como eu recebo muitos casos de indicação de ortodontistas, uma boa parte dos meus casos são indicados por quê? Por outros colegas que não conseguem resolver o caso devido à complexidade que ele tem. E o céu de brigadeiro. Então, o oposto do céu de tempestade é o céu de brigadeiro. O diagnóstico, gente, é igual ao céu, ele é claro. Então, quando você sabe o que você está fazendo, você bate o olho nos exames, bate o olho no paciente, o diagnóstico já vem com clareza na sua cabeça. Aqui eu vou fazer assim, eu vou fazer sem mini implante, vai ser necessário isso, isso, aquilo, vou colar os breques mais altos, mais baixos, ou vou ter que colocar mini implante, onde eu vou colocar esse mini implante, qual o tipo de mini implante que eu vou colocar, qual a linha de ação de força desse mini implante, se eu vou trabalhar com cursor, se eu vou trabalhar com puxada, se eu vou trabalhar com mola, se eu vou trabalhar com elástico, se eu vou trabalhar com intrusão, a gente tem clareza. Por quê? Porque os conhecimentos estão aqui, eles estão todos aqui. Consegue planejar e tratar os casos complexos. Consegue planejar e tratar os casos complexos, às vezes de formas até simples. Vocês vão ver aqui na hora que vocês começarem a ver a parte clínica da aula. Trata qualquer tipo de caso com segurança. Então a gente transmite essa segurança para o paciente. Fala, olha, aqui nós vamos fazer isso aqui. Não tem duas conversas, é esse tipo de procedimento, é tranquilo, eu te garanto. A gente vai fazer com você com tranquilidade. É um procedimento tranquilo, pouco invasivo, rápido, eu mesmo vou resolver, né? Então, o que? Você vai ganhar o paciente, porque você vai ganhar segurança e vai ficar super satisfeito, né? E o trabalho daí, ele não vai ser mais um peso, ele vai ser uma diversão, porque a gente ama e sabe o que faz. Isso é o diferencial de um profissional de alta performance. Então, vai tratar qualquer tipo de casos complexos com segurança, diagnosticar e tratar. Então, gente, é a sua escolha. Você vai ficar no céu de tempestade
ou quer vir comigo para o céu de brigadeiro? Então, a gente tem várias áreas de atuação com MPOs. Aqui eu selecionei algumas, né? Existem mais do que essas. As possibilidades elas vão aumentando a cada dia e não para, né? A ciência não para. Semana passada mesmo, na live que a gente fez quinta-feira com o professor Adilson, a gente já mostrou uma inovação que seria a barra Manhães, do querido amigo professor Fernando Manhães, que é uma coisa fantástica, que a gente vai mostrar casos tratados com ela, que normalmente é usada, que ele criou para tratar o padrão 3, né, uma barra esquelética que se coloca aqui na região do mento, região mentoniana, e a gente também criou uma ideia que é fantástica para intruir dentes com alinhadores, que é difícil, às vezes você precisa intruir os incisivos inferiores com alinhadores, daí, como é que você vai fazer? Né? E com a barra Manhães, super bacana, super prático, a gente está tendo experiências super positivas. Então, as áreas de atuação, as indicações, elas não param de crescer. Então, a gente trouxe aqui, tratamento de mordida aberta anterior, intrusão de molares pelo lado vestibular, intrusão de molar pelo lado palatino, barra de intrusão ou de impacção, tracionamento de dentes inclusos com mini implantes, tratamento de classe 2 para o vestibular, por retração em massa, tratamento de classe 2 pelo lado palatino, com dispositivos pelo lado palatino, buccal shelf, que é o mini implante extraoveolar na mandíbula, PTRM, que é o implante na plataforma do trígono retromolar, que é um extraoveolar também, outra possibilidade na mandíbula, a gente vai mostrar aqui na aula, o MARP, que são 4 bandas com 4 mini implantes ou 6 mini implantes, ou o MARP híbrido, que seria 2 mini implantes, para utilizar em crianças e pacientes mais jovens, pré-adolescentes. A barra Manhães, a barra Nogueira, que é uma barra que eu criei, que é uma variação da barra Manhães. Então, tracionamento de dentes inclusos. O tracionamento de dentes inclusos é um tratamento de alta complexidade. Então, o dente fecha o ápice radicular, ele perde a força de irrupção. Então, você vai ter que tracionar esse dente. E para tracionar esse dente, a gente tem que ter alguns critérios, ou muitos critérios. A gente tem que ser muito criterioso para que se almeje sucesso nessa empreita de tracionar um canino, um dente incluso. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, vai mostrar um caso. Então, agora a gente vai apresentar aqui o caso de um paciente, 11 anos de idade, gênero masculino, com 2 caninos inclusos. O canino 43 transmigrado e o 33 incluso ou impactado. O que é um canino transmigrado? É quando um canino é de um hemiarco e passa para o hemiarco oposto. No caso 43, ele deitou, ele inclinou e ficou abaixo do 32. Então, ele foi totalmente para o lado contrário. A gente vai ver como solucionar isso, um caso extremamente complexo. Então, a gente usou um conhecimento, o protocolo VISTA, do professor Chris Chang. O protocolo VISTA geralmente é para o arco superior, ancorado no mini implante em crista em fisigomática, mas aqui a gente fez um protocolo VISTA modificado, ancorado no arco inferior. Então, um VISTA modificado. Então, o que seria o VISTA? É uma incisão subperestal com um túnel de acesso. Então, é feita uma incisão no periósteo, é feito um túnel na região que o dente vai passar e depois é colado um botão e colocado uma corrente elástica. Não é feita perfuração, não se passa marrilho, então é diretamente a colagem no dente. Então, está aqui o professor Chris Chang, que é uma das maiores referências na ortodontia mundial, que é o diretor do Beethoven Orthodontic Implant Group. Então, está aqui o nosso paciente, o Lucas. Então, 11 anos, uma face terços proporcionais, uma linha de sorriso boa.
Intraoral, ele tinha uma relação praticamente de classe 1, ele tinha uma tendência para padrão 2, um pouquinho de retrusão de mandíbula, mas aparentemente não tinha nada assim que chamava atenção de irregular, né? E quando foi feito o exame, que aí o bicho pegou. Então o arco superior aqui já com bom formato, todos os dentes solipsonados. O arco inferior ele tinha aqui os caninos descidos, né, que às vezes pode ser natural para 11 anos de idade, mas quando fez a panorâmica aí descobriu os dentes inclusos. Aqui na teleradiografia, a gente já visualizou aqui um canino aqui na parte mentoniana, à frente dos incisivos, já começa a ver o problema. A gente vê, embora ele tinha uma relação de molares de classe 1, ele era um padrão 2, com incisivos inferiores compensados e com um pouco de overjet. Então aqui está o dente transmigrado, está o canino numa posição horizontal, lá abaixo dos incisivos e o canino 33 incluso. E aqui o dente descido, os dois descidos, aqui a gente tinha um cístero dentígero. Então é um caso que muitos colegas encaminhariam para a extração desse canino. E pensa bem, uma criança de 11 anos já vai ficar sem o canino, que é um dente super importante na mastigação, na função oclusal, na guia canina, né? Então ele já ia ficar mutilado sem um canino, ou ter que fazer às vezes um implante, ou ficar com uma oclusão totalmente assimétrica. Então algo terrível, né? Então a gente conseguiu ajudar muito essa criança. Então aqui o perfil dele é um perfil de padrão 2, né, moderado, né, uma coisa acentuada. Aqui a tomografia de feixe cônico, mostrando o dente 33 estava incluso numa posição mais favorável e o 43 numa posição bem horizontal. Então está aqui o corte, esse é um corte transaxial ou sagital, mostrando a coroa íntima, contato com a região dos incisivos, a 31 e 32. Aqui na tela dá para a gente ver no mento. E ali o corte panorâmico da tomografia também, a posição bem inclinada. Então o que a gente fez? A gente começou pelo principal problema, que era o dente incluso. Então a gente pegou, confeccionou um arco lingual soldado, um arco lingual rígido, aqui com um cantilever soldado na parte vestibular da banda. Ali dá para vocês verem o cantilever, tá? Com o helicoide para ajustar, para fazer o tracionamento. E foi feita a cirurgia. Então, um planejamento cirúrgico preciso para resolver o problema sem perdas, sem reabsorções ou perdas periodontais dos dentes adjacentes. Então, foi feito o retalho, rebatido esse retalho, localizado o dente, foi colado o botão diretamente no dente, foi colado com Self-Etch Primer da 3M, o adesivo autocondicionante, foi colocada uma corrente elástica, de boa procedência, né? Uma corrente que mantém elasticidade. Então a gente acertamos o alvo, fomos assertivos na nossa escolha, né? E o outro, a gente removeu o cisto dentígeno, né? O cirurgião removeu no caso, colamos, fizemos junto com o cirurgião, foi feita a colagem e foi feito um tracionamento vertical normal desse dente. E esse outro, olha que legal, a gente tracionou ele, voltando ele para o lugar dele. Então a gente coloquei um mini implante aqui na shelf de pré-molar, porque a shelf ela começa na região de pré e estende até a região posterior do segundo molar. Então ele tinha aqui uma certa shelf, a gente colocou um mini implante num formato tipo extraveolar, colamos um bracket na cabeça desse mini implante, aqui acabou de suturar, já começou o tracionamento. Esse bracket com a colagem desse bracket na cabeça do mini implante, ela é muito importante, por quê? Para dar afastamento para o elástico não ficar comprimindo e forçar o dente contra a raiz dos incisivos. Então ele vai um pouquinho afastado e vai passar pela frente dos incisivos.
E outra coisa, a gente faz uma blindagem, a gente tem uma estabilidade biológica melhor do mini implante quando a gente faz essa blindagem. Então, todo mini implante vedado, ele vai ficar isolado da cavidade bucal, não vai ter bactéria contaminando ele, causando a periimplantite. Então, foi feita o tracionamento desse aqui com o elástico em corrente e o tracionamento do outro com o arco lingual. Então, cada mês a gente foi cortando uma corrente elástica, lá, e o dente foi caminhando lá por dentro lá da gengiva. E esse aqui a gente foi ativando o cantilever e foi subindo ele. Olha lá, então puxando e aqui ativando o cantilever, lá aquele helicoide para ele subir. Então aqui uma vista oclusal do arco lingual, aqui o mini implante com brackets do lado oposto sendo tracionado, e aqui o ganchinho tracionando o canino com elástico no sentido vertical ativado lá no helicoide do cantilever. E aqui a gente foi trazendo para o lado. Olha lá, aqui o canino já começou a aparecer, tá? Então, aqui eu já montei o aparelho fixo superior, montamos um aparelho autoligado. Aqui tracionando todo o dente para o lugar dele, o incisivo lateral começou a girar para sair fora do canino e a gente vai acompanhando no caso por panorâmica. Aqui o dente já tracionado, a gente vai ver lá como chegou. Olha lá, aqui a gente montou o aparelho, os dentes estavam bem desnivelados, então o autoligado e fio termoativado funciona super bem para essa situação. E aqui o canino já no arco, já tracionado, olha que beleza, sem perda nenhuma, sem perda gengival, os dentes em chave, e o nosso mini implante continuou lá. Então, quanto tempo nós gastamos para fazer isso? 1 ano e meio. 1 ano e meio de tracionamento até que o canino chegasse na posição dele. Foi até rápido, pela quantidade que ele movimentou, tanto que ele andou no arco. E aqui a gente vê o perfil dele ficou bacana, o perfil melhorou, ficou mais equilibrado, né? Encheu um pouco mais a parte de baixo. Olha lá o sorriso. Então, ou seja, a gente cumpriu o nosso papel enquanto profissional de saúde, né? Promoveu saúde e mudou a vida desse menino, né? Uma mudança de vida, por quê? Porque ele nunca mais vai esquecer do que eu fiz por ele, né? Do que eu consegui de resultado para os dentes dele. Né? Porque a gente preservou tudo, a gente tratou tudo de forma normal, como se não tivesse problema complexo nenhum. Olha lá, olha só a posição nessa imagem, como que ele estava bem horizontal e que seria um caso, né, que muitos indicariam, vamos ter que extrair esse dente, né? E aí? Né? E a falha, e o espaço? Aqui é por panorâmica que a gente foi acompanhando. Esse do lado de cá foi subindo, normal. O outro lado, né, foi sendo verticalizado, sendo tracionado. Olha lá, o mini implante com o bracketzinho na cabeça dele. Olha lá. Então aqui já chegando perto do lateral, o lateral inclinou. E a hora que chegou, aqui ó, os incisivos preservados, olha lá, sem nada de reabsorção. Ali chegando próximo à região dele. Aqui, nessa circunstância, a gente começou a puxar ele para cima. Como eu puxei para cima? Com um arco lingual. Aquele mesmo arco lingual, soldei um ganchinho nele e tracionei ele para cima. Né? Então, ou seja, um caso de alta complexidade no paciente jovem. Alta complexidade não é só paciente adulto, não. As crianças também têm casos complexos, iguais a esse e muitos outros problemas. Então, a gente vai ver aqui um outro caso clínico, também de criança, né, na parte interceptativa, aqui a complexidade qual que era? Que é um padrão 2, vocês vão ver, um padrão 2 bem marcado, bem definido, e falta de espaço no arco superior, dentes grandes, um caso que tinha tudo para se fazer extração de premolares, e a gente conseguiu fazer sem extração, e conseguimos um sorriso maravilhoso para essa garota, né, que muitos profissionais fariam extração nesse caso. Então, é uma paciente padrão 2. O que é padrão 2? Tem uma classe 2 esquelética, tem uma diferença esquelética entre a maxila e a mandíbula.
Classe 2, apinhamento severo intra-arco. Por que intra-arco? Porque o apinhamento está lá dentro da radiografia, que a paciente é jovem. É uma paciente de 9 anos, se não me engano. Então, o que a gente utilizou? Nós utilizamos o protocolo pêndulo esquelético e, para complementar, nós trabalhamos com mini implante extraveolar em crista infrazigomática alta, que ela não tinha o osso na crista infrazigomática na posição baixa. A gente vai ver. Então, aqui está a nossa paciente, a Julinha, linha de sorriso boa, a gente via já os dentinhos superiores bem para fora, característico da classe 2, dentes grandes, dificuldade de selamento labial. Então, qual que foi a lâmpadazinha, né? Qual que foi a ideia inteligente, né? O que foi o diagnóstico preciso? O aparelho pêndulo esquelético ancorado em mini implantes, que é um aparelho que a gente foi pioneiro em utilizar aqui no Brasil, foi um dos primeiros, logo que surgiu, em 2005, né, a gente começou a utilizar, então já faz 17 anos de uso desse aparelho, então a gente tem muita casuística, muitos casos tratados, já apresentamos em congresso várias vezes esse trabalho, no livro tem vários casos tratados, então é um carro-chefe da nossa mecânica. Então, qual que é o objetivo? Corrigir a maloclusão de classe 2 de forma eficiente e assertiva, obter espaço para a erupção fisiológica de todos os dentes sem exodontite premolares. Então, evitar a exodontite premolares. Então, é uma das grandes vantagens de mini implantes, e principalmente usar mini implante em criança. E essa área do palato ela é muito boa para atuar em criança, porque colocar mini implante interradicular em criança não dá porque tem os dentes trocando, tem os dentes permanentes acima dos descidos. Colocar extraoveolar em criança, né, numa idade muito novinha, 8, 9 anos, também não dá porque o osso já não tem uma maturidade, às vezes para a criança não vai ser legal. Aí, com um pouco mais de idade, na adolescência, já dá, que é o que a gente colocou para ela no segundo estágio, quando a gente finalizou o tratamento. Então aqui o perfil, a gente via que era um perfil convexo, que tinha um pouco de deficiência mandibular, um pouco de protusão maxilar. Então aqui a gente via incisivos grandes, projetados, uma oclusão de classe 2, apinhamento intra-arco, vejam aqui, né? Caninos sem espaço, caninos premolares, o arco inferior tinha um pouco de falta de espaço, mas é moderada. Na teleradiografia a gente viu o padrão 2, o incisivo inferior já tinha uma inclinação vestibular, então eu não podia usar elástico, não podia projetar mais esse incisivo, para me almejar ficar com um bom perfil. Então aqui os dois mini implantes no palato, mini implantes 0,5 por 8 por 2, para medianos, região de primeiro premolar, mais ou menos atrás da terceira ruga, 2 milímetros distante da RAF, botão de Nance com mola de TMA 0,32, pêndulo esquelético, resina fotoativada para unir o botão de Nance nos mini implantes. Então aqui está o raio-x, vai fazer a distalização dos molares. Os molares são guia de erupção da dentição. O que acontecer com os molares, os outros dentes acompanham. Se os molares mesializarem, o setor médio anterior mesializa. Se você distalizar, os outros dentes acompanham, principalmente em crianças, de forma mais intensa. As fibras transeptais dos molares vão trazer os premolares, caninos e até incisivos para trás. Então, você não tem o efeito colateral de protusão do pêndulo convencional. Então, foi uma vantagem fantástica com a ancoragem esquelética. Então, aqui vejam o perfil, logo na instalação do pêndulo, está lá o pêndulo bicorticalizado, overjet, a gente diminuindo o overjet, reduzindo a classe 2 e no final um perfil, que vocês vão ver que ficou um perfil bem bacana. Então, o pêndulo esquelético, quando a gente distaliza, depois da distalização a gente vai colocar uma barra transpalatina, por quê? Para organizar os molares, que os molares podem girar, podem contrair um pouco, mas com controle de barra palatina você acerta isso de modo fácil. Aqui a gente tem
botões, os pré-molares, para puxar os dentes por palatina. Então aqui os dentes erupcionaram, a gente teve espaço para todo mundo, esses pré-molares teve que fazer uma molectomia para colar na coroa deles, aí fazendo um nivelamento. Aqui nessa panorâmica a gente já vê todos os dentes erupcionados. Esse segundo pré dela era um dente que tinha uma anatomia um pouco deficiente, ele tinha uma raiz mais curtinha. E distalizamos com o terceiro molar, com todo mundo, com todos os dentes. E mini implantes para finalizar, acertando no alvo de novo, uma ortodontia assertiva, né, de alta performance, em IZC alto. Então, uma ortodontia eficiente, fazendo o quê? Fazendo a retração de toda a arcada. Então, eu ainda finalizei um pouco mais, retraí um pouco mais com o IZC para chegar um pouco mais os dentes, a maxila, os dentes superiores para trás, em bloco, para que não precisasse usar o elástico de classe 2, que iria protuir o incisivo inferior, tombando ele e deixando o lábio inferior evertido. Então, eu não quero reverter esse lábio inferior, então eu vou usar o mini implante, fazer essa retração, aqui usando rotation para autoligado, olha lá os detalhes, os elásticos no acabamento, outro detalhezinho, fazendo puxada só na parte de ganchinho, nesse pininho do aparelho autoligado, é uma possibilidade. Então, ele já com dobras para a gente instruir em 7 offset, os degraus. Aqui, novamente, que eu falei, a tomografia de fecho cônico, para quê? Para a gente avaliar o IZC. Olha lá, o IZC no processo zigomático da maxila. Então, tem o IZC baixo, que é na área gengiva serida, e o IZC alto, que é no processo zigomático da maxila. Então, os implantes vão estar lá nessa área que é cortical. E por quê? Porque a gente não tinha condição óssea de instalá-los na área 1. Então, eu tive que instalar numa área mais alta. Aqui o detalhezinho do rotation no lateral. Outro detalhezinho da linha de ação de força, uma linha horizontal. Por quê? Porque eu não queria nem fechar a mordida e nem abrir a mordida. A sobremordida já estava legal, então eu tive que fazer uma linha de ação de força mais alta. Aqui um ganchinho soldado, que a gente já ensina a soldar no nosso curso, né? Com a solda prata, fio de latão. Então aqui a paciente, olha que sorriso maravilhoso, sorriso amplo, mantendo todos os dentes, sem extrair dentes, né? Selamento labial passivo. Olha lá, ela antes, depois. Olha lá. Então, sorriso antes, depois, a protusão, a classe 2, olha lá, a classe 2 corrigida de forma eficiente. E o perfil bacana, né? O perfil agora mais retinho. Tá bonito o perfil. Então, não ficou com o lábio invertido, nada disso. Então, a gente fica muito feliz com esses resultados, tanto oclusais, né, dentários e faciais. Olha lá o perfil dela, como é que ficou bacana, como é que reduziu um pouquinho aqui a convexidade, deixou a mandíbula crescer, manteve o incisivo inferior mais vertical. Olha lá que legal. Então, o close do perfil, antes, depois. E a panorâmica, olha lá. Então, o aspecto de saúde, a gente já tirou terceiros molares, eu gosto de tirar precoce, para evitar o sofrimento do paciente, né? Todos os dentes erupcionados, os dentes bem paralelos, com boas posições. Aqui a gente usou a contenção contínua, 3x3 0,20 higiênica. Quem me acompanhou nas lives sabe que eu gosto dela, né? É muito boa. E aí o aspecto oclusal, lá com chaves de molares, chaves de caninos, linha mediana correta, né, boa saúde gengival. Então, ou seja, a gente cumpriu todos os requisitos de um bom tratamento ortodôntico, de um tratamento de excelência, de alta performance. Aqui as contenções, o modelo de contenção que eu utilizo também é uma placa contínua, 100 gramas de estabilizador. Eu coloquei um orifício na papila palatina com um fio 0,8 para ela posicionar a língua, a deglutição. E aqui a barrinha, olha só que delicada, barra 0,20 de aço higiênica,
Dá para passar o fio dental, loopzinho pequeno, suficiente a passar o fio dental, mas permite o acesso ao fio dental, né? Então eu acho bem melhor do que uma barra reta. Isso são opiniões, conceitos meus. Bom, beleza. Então, a gente encerrando hoje, a imersão de hoje, né? Essa Masterclass de imersão, primeiro dia. Acho bem produtivo, 2 casos bem bacanas de crianças, né? Usando os mini implantes na fase infantil, né? Na interceptação. Então, planejamentos otimizados, assertivos, para se obter alta performance e excelência, isso que eu desejo para vocês. Queria agradecer também quem participou das maratonas de lives, aí praticamente 10 dias de maratona de lives, que foram quase 1.500 pessoas em todos os dias que passaram pelas lives, né, e a gente pôde contribuir com algum conhecimento, com os professores convidados que foram muito disponíveis em participar e agregaram muito conhecimento, né, de alto valor para todos, para mim, para os ouvintes, para a audiência. Né, então a gente finaliza o primeiro dia da nossa Masterclass. Amanhã a gente tem a aula 2, que ela está extremamente conectada nessa aula 1, é uma sequência, então não deixe de assistir a aula 2 e a aula 3. E a gente vai estar lançando, né, após essa Masterclass, esses 3 dias, a gente vai estar abrindo vagas para o nosso terceiro mini implantes de alta performance, o curso fechado, que agora está no Hotmart, o curso está fantástico, curso bem produzido, em Full HD, vídeos muito profissionais, material didático, mais de 20 horas, são 4 mentorias no Zoom, acompanhamento dos alunos ali integral. Então, para quem quer dar um passo além, vem comigo que vocês vão se surpreender. Agora então, para a gente finalizar esse dia de hoje da Masterclass, o primeiro dia, a gente vai assistir o depoimento de um aluno aqui, que é o Dr. Juan Vázquez, do Peru, que vai falar um pouquinho da experiência dele com o mini implante de alta performance. Ele foi aluno da primeira turma. Então, vocês vão assistir aqui agora. Buenos días, te saluda el Dr. Juan Vázquez, soy ortodoncista peruano y quiero contarte mi experiencia con el curso Microimplantes de Alta Performance con el Dr. Francisco Nogueira. En primer lugar, me gustaría agradecer al Dr. Francisco por haber sido tan generoso en la transmisión de sus conocimientos y por haber organizado de manera tan brillante todos y cada uno de los módulos del curso. Mini Implantes de Alta Performance es uno de los mejores cursos de posgrado a los cuales yo he podido asistir. Es un curso completo. Tenemos módulos grabados, mentorías en vivo, en donde se abordan todos los temas referentes al manejo del anclaje esqueletal en los casos de alta complejidad. Además, el Dr. Francisco cuenta con un equipo de producción totalmente comprometido, quienes me ayudaron en todo momento en el proceso de inscripción. Además, quiero contarte que fui muy afortunado y por ser el primer inscrito del curso, gané un caso completo de alineadores y un libro autografiado. A través de las mentorías en vivo, pude despejar todas mis dudas respecto a cada módulo, pero además pude conocer mejor acerca de la gran calidad humana que caracteriza al Dr. Francisco. Tomar el curso con el Dr. Francisco me ha permitido enriquecer mi práctica clínica y de este modo manejar casos de alta complejidad sin complicaciones. Y todo esto lógicamente se ha visto reflejado en eficiencia y rentabilidad para mi práctica clínica. No me queda más que agradecer a Dios por haber puesto en mi camino al Dr. Francisco. Muchas gracias, doctor, por haberme regalado
sus conocimientos y su amistad. Entonces, querido colega, si quieres dar un salto de calidad en tu carrera como ortodoncista y deseas que tu práctica clínica se vuelva eficiente, rentable y sobre todo diferenciada de las demás, el curso Mini Implantes de Alta Performance del Dr. Francisco Nogueira es el curso ideal para ti. No esperes más, inscríbete ya, estoy seguro que no te arrepentirás. Muchas gracias.